Cancheiro. A apresentação: Nicolas Wagner. Alô, guaibeiros e guaibeiras! Está começando a 7ª edição do Cancheiro aqui na Rádio Guaíba, programa que é destinado exclusivamente ao futebol do interior gaúcho. No programa de hoje, vamos repercutir a classificação emocionante e histórica do Juventude na Copa do Brasil diante do São Paulo e também falar sobre o início da Copa FGF, que neste ano de 2026 homenageia o Dunga. Tudo isso no FM 101.3, no site guaiba.com.br e no aplicativo da Rádio Guaíba, além dos demais aplicativos de rádio. O programa fica à disposição depois também no Spotify e agora temos novidades porque o programa também ficará salvo no YouTube Music, formato podcast, no próprio canal do YouTube da Rádio Guaíba, no Guaíba Esporte, na aba podcasts e no Deezer. Então são várias as plataformas, várias as alternativas para tu acompanhares o Cancheiro aqui da Rádio Guaíba. Programa de hoje que conta com a edição do Guilherme Silveira, na produção o Haroldo Santos deu uma contribuição importante. A coordenação de esportes da Rádio Guaíba é do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção do Claudinei Girotti. Às vezes peco na vontade de sentimentos que eu ainda não senti. Te vejo nas paredes dos hotéis, eu vivo interpretando. Muito bem, na última quarta-feira o Juventude conseguiu uma classificação histórica na Copa do Brasil diante do São Paulo. Pela quinta fase da Copa do Brasil, o Juventude, que tinha perdido o jogo de ida por 1-0 no Morumbi, conseguiu reverter no Alfredo Jaconi e em um jogo emocionante. No primeiro tempo ainda, no finalzinho da primeira etapa, o Ferreira do São Paulo foi expulso. O Juventude teve um jogador a mais durante a segunda etapa, portanto, e aí conseguiu abrir o placar com o Gabriel Pinheiro. O Marcos Paulo ampliou, o São Paulo descontou com o gol do Tapia, mas aos 48 do segundo tempo, quando a disputa ia para os pênaltis, o Mandaca, jogador muito identificado com o Juventude, fez o gol da classificação jaconeira e a gente acompanha os gols, revive a emoção com a narração do Gilberto Júnior da Rádio Caxias. Olha o escanteio, Raí levantou, bola viva, defesa afasta, sobrou na ponta, cruzamento feito, olha o gol! Gol! Sabe de quem? É papo, é do Gabriel Pinheiro, é do Gabriel, é do papo, é do Verdão, acabou a vantagem do São Paulo, 19 segundo tempo, a pressão era do Juventude, o volume de jogo era do Juventude, e na bola cruzada, devolvida para a grande área, o Gabriel Pinheiro subiu e golpeou, a bola vai para a rede no canto esquerdo do Rafael, o Juventude faz 1-0 no Alfredo Jaconi. Gabriel Pinheiro, Gabriel Pinheiro, Gabriel Pinheiro,
balança a rede, mexe no placar 1-0, Juventude sobre o São Paulo. É falta que o Juventude vai cobrar. Agora trocou o batedor ou segue? Aí. Segue o Raí. Lá do lado esquerdo, perna esquerda, cruzamento feito, gol, pé de cabeça, Marcos Paulo vai pro gol, vai pro gol, vai pro gol, vai pro gol, vai pro gol. Gol! Sabe de quem? É papo do Juventude Grande do Sul. Foi o Marcos Paulo. Sim. Foi o Marcos Paulo, Marcos Paulo, Marcos Paulo, Marcos Paulo. Um testaço pro fundo da rede do São Paulo. Aos 26h50, ele golpeia no mesmo canto onde foi feliz o Gabriel Pinheiro. O Juventude faz 2-0, tá mandando o São Paulo embora pra casa, porque aqui, meu amigo, é camisa pesada, é estrela dourada, é time gigante na Copa do Brasil. Marcos Paulo, Marcos Paulo, Marcos Paulo, 2-0 Juventude. Bola levantada para a área do Ju, cortou a defesa, a bola fica para o São Paulo ainda em frente à grande área, solta aqui para o lado esquerdo, domina, tenta o cruzamento, a bola perigosa, gol do São Paulo. Gol do São Paulo aos 39, quem é que foi? Tapia. O Gonzalo Tapia, que entrou agora, aparece no cruzamento do Damian Bobadilha, empurra a bola para a rede. O São Paulo desconta e tá dando alerta de pênaltis no Jacó. Ele vai pro ataque com o Mandaca, Mandaca para o Watson, ligação pro Manu Castro pelo lado esquerdo, dominou, entregou pro Mandaca, a marcação tá junto com o Tapia, deu no Manu, jogou ali para o Watson, volta o jogo com o Lucas Mineiro circulando a bola, o Juventude no corredor de ataque, a bola do Raí aqui pra ponta direita, pro Fábio Lima, pra cima da marcação, Fábio Lima carregou, dominou, cruzamento feito, golpe de cabeça, salvou o goleiro, rebote, olha o Mandaca no gol, olha o gol! Gol! Gol do Juventude Grande do Sul. Mandaca, Mandaca, Mandaca. Uma das referências do Juventude. Ele saiu do DM, saiu do banco, saiu de onde tinha que sair para marcar o terceiro gol. E aos 48 minutos decretar o 3-1, que vai colocar o Juventude nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Rafael até tentou salvar, mas o Mandaca estava lá para balançar. 3 Juventude, 1 São Paulo. Pode fazer o Pix, viu, CBF? Faz o Pix. O São Paulo cai no Jacone. O São Paulo conhece a força dessa Fortaleza Verde. Mandaca, 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 Mandaca. 3 para o Juventude, 1 para o São Paulo. Tá aí, Gilberto Júnior trazendo a emoção dessa classificação do Juventude diante do São Paulo na Copa do Brasil, a narração do Giba na Rádio Caxias. O Mandaca, autor do gol da classificação do Juventude, revelou depois do jogo que jogou no sacrifício. Ele entra ali aos 43 do segundo tempo, faz o gol aos 48 e jogou lesionado, porque ele ainda não se recuperou totalmente de um problema no tornozelo. Vamos conferir o que revelou o Mandaca depois do jogo. É coisa de Deus, né? Eu pedi tanto para viver o extraordinário e ele me abençoou aqui com esse gol da vitória, da classificação. Deus é muito maravilhoso, velho. Eu tava ali, eu tava pensando, será que eu entro, não entro? Eu sabia que eu tava meia boca, né? Esse meu tornozelo tá incomodando. Treinei ontem, antes de ontem. Treinei mancando, mas eu vim na raça. Eu vim na raça porque eu senti que Deus tinha alguma coisa pra mim. E é o que Ele me deu aí. Esse gol da classificação que é maravilhoso. Só Ele sabe explicar, nem eu sei. Só tenho que agradecer a Deus, a essa torcida maravilhosa que fez uma festa aí mais que merecida. E é seguir as competições que tem pela frente, e Deus vai abençoar cada vez mais.
Tá aí o Mandaca, com muita raça, marcou o gol da classificação do Juventude. Jogador bastante identificado com o Alviverde. Outro importante personagem da classificação do Ju foi o técnico Maurício Barbieri, que vinha sendo contestado pela torcida, principalmente pela insistência com o esquema tático de 3 zagueiros, mas funcionou nesse jogo contra o São Paulo e, curiosamente, 2 zagueiros marcaram gols, né, pelo Juventude na bola aérea nesse jogo contra o São Paulo, o Gabriel Pinheiro e o Marcos Paulo, que até iniciou como ala, mas joga na maioria das vezes como zagueiro pela esquerda nesse time do Juventude. Vamos conferir a entrevista coletiva do Barbieri depois da classificação emocionante e histórica na Copa do Brasil. Primeiro de tudo, dividir esse parabéns aí com o estádio todo, com a torcida, fez uma festa muito bonita, um ambiente especial como tem que ser numa decisão, num jogo especial como foi esse jogo. Então, dar os parabéns também ao nosso torcedor que veio, que nos incentivou, que nos empurrou e ajudou a gente a fazer o que eu entendo que foi um grande jogo. Eu acho que a gente, desde o início, foi absolutamente superior ao adversário. Mesmo com igualdade numérica, a gente estava criando muito mais chances e tendo um domínio amplo do jogo. É claro que uma expulsão condiciona muito a partida, e nesse ponto vale lembrar da expulsão no jogo da ida, né? Que a gente soube interpretar bem ali, que com um jogador a menos a gente tinha que minimizar os danos e não sofrer. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso bem no jogo do Morumbi, então eu acho que essa vitória começou a ser construída naquele jogo, com a equipe tendo bastante sabedoria, bastante determinação, para não deixar que o placar fosse um placar elástico, entendendo que aqui a gente tinha condições de construir a vitória da maneira que a gente construiu. E aí, claro, o São Paulo, com um jogador a menos, ia se fechar, e aí eu acho que a gente jogou muito bem, conseguiu colocar em prática muito daquilo que a gente tinha trabalhado, soube procurar os espaços, sobre criar oportunidades, sobre ser uma equipe que buscou o resultado o tempo inteiro, e mentalmente muito forte, porque você está ganhando de 2-0, tomar um gol aos 40 do segundo tempo, normalmente é aquele banho de água fria, e mais uma vez a equipe demonstrou muita força mental e foi buscar o gol da vitória. Volto a repetir, numa noite que é muito especial, tenho certeza que vai ficar marcada aí em todo mundo. Uma vitória emblemática, Barbieri, começa a ser construída pela tua dupla de zaga, que está dando uma consistência defensiva, né? Os 3 zagueiros na Série B têm sido assim, e eles começaram a aparecer também ofensivamente como peças importantes. E o Mandaca fazendo o gol da classificação, que ele até citou que era dúvida para início de conversa, né? Como é que foi esse bate-papo? Porque ele foi chamado primeiro, que o Alisson Safira entrou depois. Como é que foi a utilização? Como você pensou a entrada do Mandaca para esse jogo? Bom, primeiro, em relação à defesa, eu acho que a gente tem demonstrado ao longo da temporada ser uma equipe muito sólida defensivamente. Hoje até a gente teve uma mudança, e aí voltando no gancho da primeira pergunta, o Marcos Paulo atuando ali como lateral. Ele já tinha feito, e a gente fez um treinamento no domingo, se eu não me engano, em que ele foi muito bem. A gente entendia que o Adson não tinha condição de sustentar os 90 minutos, então a ideia é que ele fosse uma arma a ser utilizada um pouco mais à frente da partida, e o Marcos acho que fez uma partida muito boa como lateral, não só como zagueiro, como vem jogando. Em relação ao Mandaca, realmente era dúvida, eu tive muitas conversas com ele durante a semana, inclusive agora no jogo, de tentar entender o melhor momento. Claro que primeiro agradecer ele pela disposição, pelo sacrifício, de ainda estar com um incômodo, mas se colocar à disposição. Ele tinha algum receio ali, mas no final, quando precisou, a gente conversou, eu falei, não, tu vai entrar e vai fazer o gol. Fico feliz que tenha dado certo. E ele fez o gol, veio me abraçar, fico muito feliz. É um jogador que tem muita identificação com o clube, é um baita de um profissional, um ser humano especial, e acho que ele poder entrar nessas condições e fazer esse gol é um presente muito bom para ele também. Boa noite, Barbieri. Parabéns pela classificação. Alana, do RBS TV e do GE. Globo. 2 em 1, rápido, complementando a pergunta do meu colega. Hoje o Juventude conseguiu marcar gols em bola aérea, né? Que o Juventude cria um volume muito grande de cruzamentos e lançamentos, e hoje conseguiu efetivamente marcar gols. E 2, né? O frio do Jacone, tu pediu sábado, o frio se repetiu e hoje deu certo com a classificação.
Não, obrigado. A gente trabalha bastante a questão da bola parada. Eu acho que ao longo da temporada a gente já conseguiu fazer muitos gols, mas sem dúvida nos últimos jogos a gente estava pecando um pouquinho ali e hoje, felizmente, deu certo. A gente conseguiu fazer os gols de bola parada. Em relação ao frio, até deu uma esquentadinha hoje, eu não queria. Espero que, espero que o frio continue vindo aí, que nos ajude, que seja mais um aliado nosso para os jogos em casa. A gente tem tido um desempenho fantástico em casa e a ideia é que a gente continue assim, volto a dizer, com o torcedor criando esse tipo de ambiente, de atmosfera e com esse comprometimento da equipe, a ideia é que a gente continue sendo muito, muito forte em casa. Até em relação a isso, né, de bola parada, essa bola aérea, né? Hoje você tem 3 zagueiros que são bons nisso, tem o Kardec também, um jogador importante para ti, e hoje os gols foram todos nessa bola aérea. Quanto dá para o que você vê também de evolução, quanto que trabalha, né? A gente sabe que durante o ano também foi muito trabalhado isso, o quanto que isso é importante hoje para o teu trabalho, para o teu esquema. Olha, eu acho que é um aspecto do jogo que não é de agora, já vem de muito tempo, é um aspecto determinante, né? Um aspecto que tem marcado a diferença aí para muitas equipes. Para nós, eu acho que tanto a favor, como foram os gols de hoje, mas também em contra, a gente é muito sólido, sofre muito pouco na bola aérea defensiva. E isso tem a ver, claro, com as características dos jogadores, com a composição que a gente faz, mas também com o treinamento diário que a gente faz, ter bons batedores, ter bons cabeceadores, não só os zagueiros, o Mandá, que é um bom cabeceador, acabou fazendo gol, como o Kardec já fez em outras oportunidades. E são armas, a gente tem que utilizar todas que tem, então a gente também afia, amola e deixa sair bem ajustado para tentar usar o máximo possível. Que reflexos, Barbieri, uma classificação como essa diante de um São Paulo pode ter no time, na evolução do time na Série B? O que você imagina que a equipe pode tirar a partir deste momento, desse recorte, já que a Copa do Brasil volta apenas em agosto, né? O time tem a Série B. Que reflexo você quer ver no time a partir de então? Olha, eu acho que, sem dúvida, é um resultado importante, expressivo e é uma injeção de confiança, né? Isso é inegável. Mas eu gostaria de voltar para o processo, né? A equipe vem jogando bem já há alguns jogos aí, apesar a gente tem falado sempre dos desfalques, enfim, e tendo que fazer sempre uma ou outra mudança. E eu acho que a equipe vem num bom desempenho, já tinha feito um bom jogo contra o Criciúma, com boas oportunidades de vencer o jogo. Hoje fez um jogo muito, muito bom, criando muitas chances. Um crescimento aí de produção de vários jogadores que acabaram em algum momento aí sendo mais contestados ou até vaiados. Natan fez mais uma vez um bom jogo, Marcos Paulo fez um bom jogo. O outro Marcos Paulo, zagueiro na lateral, fez um grande jogo. O Gabriel, que vem pedindo espaço já, né, fez os gols, fez um grande jogo. Eu acho que isso tudo é fruto desse processo, desse trabalho, desse desenvolvimento. A gente tinha conversado no início da temporada que era uma reformulação muito grande de uma temporada para outra e que requeria tempo e trabalho. E agora, com o tempo e com o trabalho, as coisas estão acontecendo. E isso é motivo para mim de satisfação, de orgulho, de entender que nós estamos no caminho certo, mas que tem muita água ainda para passar debaixo da ponte. Conter a euforia agora para que no domingo a gente esteja bem, esteja equilibrado, para buscar uma vitória fora de casa que vai ser muito importante. Nessa lista de destaques, Barbieri, comentas um pouquinho mais sobre o Raí, também no meio-campo, porque eu acho que ele tem feito últimos bons jogos, na minha avaliação, tem dado essa dinâmica no meio-campo, meio que um camisa 10, ele tem conseguido assumir essa posição. E sobre Mandaca, então, vai ser reavaliado, possivelmente até domingo, e pode não viajar contra o Atlético. Isso, sobre a avaliação do Raí, concordo plenamente com você. O Raí Silva tem sido um dos pilares dessa equipe aí, um jogador que não só tecnicamente tem ajudado, mas muito também enquanto ele consegue se doar para a equipe, às vezes joga mais aberto, mais por dentro, vem jogar como volante, terminou o jogo ali praticamente como primeiro volante, a hora que o Mandaca entra, e tem ajudado muito a gente na construção, apoio, situações de gol que ele cria. É um jogador que tem crescido muito, vale a gente lembrar que passou muita dificuldade no início da temporada, ficou afastado muito tempo, né? Por um possível problema aí no coração, que graças a Deus foi descartado, e vem crescendo de